A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que quando eles lançam a mão sobre Pedro, quando eles lançam as mãos sobre Jesus, Pedro pega a sua espada, tira a sua espada da bainha, corta a orelha do soldado Malta, mostrando ali um ato de bravura, de coragem, e querendo provar para os outros discípulos que aquilo que ele falou estava em pé. Eu estou pronto aqui, ó. Corta a orelha do soldado. Aí Jesus vai falar: ei, Jonas, você não aprendeu. Ei, Pedro, você não aprendeu nada, Pedro. Pedro, você não aprendeu nada. Vai lá, pega a orelha do soldado Malta, coloca a orelha do soldado Malta ali de volta no local. E agora Jesus Cristo segue agora aprisionado, e Pedro agora fica parado sem entender nada. Mas sabe o que acontece com Pedro? Pedro começa a seguir Jesus de longe. De longe Pedro começa a seguir Jesus. Pedro começa a se esconder de Jesus. Ele não deixou de ser Pedro, ele não deixou de ser discípulo. Porém, Pedro começa a se esconder. Pedro se esconde tanto de Jesus. Ele se esconde tanto de Jesus que ele fica com vergonha. Ele fica com vergonha de ser comparado com um dos discípulos, ao qual estava junto com ele, sendo discipulado por Jesus. Às vezes, meu amado, às vezes na minha vida e na tua vida, situações trazem sobre a minha vida e sobre a tua vida uma falta de coragem a si mesmo, ao ponto de nós olharmos para as nossas atitudes, ao ponto de nós olharmos para as nossas palavras, ao ponto de nós olharmos para as nossas condições diante dos olhos de Deus, e nós sentimos vergonha de nós mesmos. Às vezes nós nos deparamos com situações sobre esta terra, ao qual nós paramos e falamos com nós mesmos, porque nós não temos coragem de falar para A, não temos coragem de falar para B, não temos coragem de falar para o obreiro, não temos coragem de falar para o pastor, não temos coragem de falar para o líder do departamento, não temos coragem de falar para o bispo, não temos coragem de falar para ninguém, mas nós falamos com nós mesmos dentro do nosso coração. Nós falamos com nós mesmos: eu estou com vergonha de mim mesmo, eu estou com vergonha de mim mesmo, eu estou com vergonha de mim mesmo. Ou por causa de uma palavra, ou por causa de uma atitude, ou por causa de uma postura. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Pedro passou por essa situação. Porque a Bíblia Sagrada diz que Pedro, ele foi questionado. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, seguindo Jesus de longe, a Bíblia Sagrada diz que eles olharam para Pedro e falaram: ei, tu não é um deles? Tu não estava com ele? Aí Pedro disse: eu não. Não conheço. Não sei quem é. Eu não. A Bíblia Sagrada diz que eles olharam para Pedro e falaram assim: como não? Você fala igual a ele. Você se veste igual a ele. A tua postura é igual a dele. Meu amado, não tem jeito. Crente é crente, cristão é cristão. Aonde você for, Deus colocará uma pessoa do teu lado. Deus vai colocar. Aonde você for, escute o que eu estou te dizendo. Aonde você for, em cima da face dessa terra, Deus colocará um cristão para se identificar contigo. Mais cedo ou mais tarde vai cruzar o nome de Jesus no diálogo. Mais cedo ou mais tarde vai cruzar um versículo bíblico no diálogo. Mais cedo ou mais tarde vai ser pronunciada a placa de uma das igrejas. Ei, meu amado, mais cedo ou mais tarde olharão para ti e falarão: tu também serve Deus Altíssimo? Sirvo. Não tem como. Uma vez cristão, vai ser cristão e vai ser reconhecido como cristão. Pode desviar, pode fazer o que for. Pode ficar envergonhado por atitudes, por atos e por consequências. Porém, lá fora, sempre, Deus colocará um outro cristão no teu caminho para olhar para ti e falar para ti: endireita as tuas veredas até que Jesus Cristo não venha e falte tempo para ti na terra. Não tem como. Não tem como. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que
Jonas, ele foge da presença de Deus. Ele foge da presença de Deus porque ele não queria aceitar aquilo que Deus tinha pedido para ele. Ele não queria aceitar as condições ao qual ele iria enfrentar para chegar até a cidade de Nínive e para falar com aqueles homens. As condições ao qual ele ia ter para chegar naquela cidade para falar para aqueles homens. A Bíblia Sagrada diz que Jonas, ele foge da presença de Deus. E sabe qual é a maneira que Jonas ele usa para fugir da presença de Deus? A maneira ao qual Jonas usa para fugir da presença de Deus é se desviar, desconverter. Esta é a maneira que Jonas usa. Ele se desconverte. Por que se desconverte? Porque nós nos convertemos ao cristianismo. Nós nos convertemos. E o que é converter? Converter é mudar de sentido, de direção. Conversão. Você vai fazer uma conversão para a direita. Você vai mudar de direção. Você está numa direção e você vai fazer uma conversão para a direita. Conversão é mudança de sentido, mudança de atitude. E o que é que Jonas faz para fugir da presença de Deus? Para Jonas fugir da presença de Deus, Jonas ele muda a sua direção e o seu sentido. Para fugir da presença de Deus, Jonas então, ele olha, se eu tenho que ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu tenho que ir para a frente, eu vou para trás. Jonas, ele se desconverte. Porque se ele estava convertido, mudando a sua direção para a direção de Deus, a partir do momento que ele foge da presença de Deus, ele se desconverte. Porque ele vira a direção dele ao contrário da direção de Deus. Ele vira a direção dele ao contrário da direção de Deus. E o que acontece comigo, contigo nos dias de hoje, é que eu e você não deixamos de ser evangélico, não deixamos de ser cristão, não deixamos de carregar o rótulo de cristão, não deixamos de ser temente a Deus, mas muitas das vezes nós nos desconvertemos. É forte essa palavra. Desconvertemos. Sabe o que nós fazemos? Saímos fora do foco que é Cristo. Muitas das vezes nós saímos da direção que é Cristo e pegamos outra direção. Pegamos uma direção totalmente oposta ao querer de Deus. Isso foi o que Jonas fez. Ele pega uma direção oposta ao querer de Deus. E quando nós pegamos uma direção oposta ao querer de Deus, meu amado, não tem como. A Bíblia Sagrada, ela é clara em dizer o que aconteceu com Jonas. Quando nós tomamos uma direção oposta ao querer de Deus, é certo que vai vir sobre a minha vida e sobre a tua vida algumas consequências. Por isso eu e você precisamos nos atentar nesta noite. Nós estamos na 4ª semana da campanha trazendo a presença de Deus para todas as áreas das nossas vidas. E eu e você não podemos nos desconverter. Eu e você não podemos perder o sentido, a direção. Eu e você não podemos nos desviar do propósito, daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Porque automaticamente nós vamos sofrer consequências sobre esta terra. A Bíblia Sagrada diz, apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o livro de Gálatas diz, é para nós estarmos certíssimos de uma coisa: aquilo que o homem plantar, isso certamente ele colherá. Aquilo que o homem plantar, fique certíssimo disso, isto o homem colherá. Plantou, colheu, não tem como. Vivemos a lei da semeadura. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Jonas então ele desce até o porto, chega ali, ele chega ali em Jope, ele acha um navio que vai para Tarsis.
totalmente oposto ao rumo ao qual Deus